Olá, pessoal. Faremos agora a correção da questão número 4 da OBMEP de 2019, nível 1, segunda fase, certo? Então, na figura, o quadrado tem lado de 1 centímetro, esse quadrado aqui, certo? Os quatro triângulos azuis são iguais, assim como os dois triângulos amarelos menores. Os quatro triângulos amarelos maiores têm, cada um deles, base igual ao lado do quadrado. A altura com relação a essa base é igual a 1 centímetro e seus outros dois lados com a mesma medida. Dois lados do quadrilátero rosa são paralelos aos lados do quadrado. Então, essas são as informações que a questão nos dá. Questão número 4, temos a figura aqui, certo? E a letra A pergunta o seguinte: qual é a área da região formada pelos triângulos azuis? Então, observando a figura aqui, a gente vê que toda essa medida aqui, ó, tem 1 centímetro. Então, essa parte aqui desse triângulo azul, que representa exatamente a altura, é meio centímetro. A mesma coisa acontece observando esse lado do quadrado aqui, que é 1 centímetro, metade, meio. Então, a gente observa que a base do triângulo é meio centímetro e a altura também é meio centímetro. Daí, a gente sabe que a fórmula que calcular a área de qualquer triângulo, temos que a área é o quê? Base, certo? Representado pela letra B, vezes esse pontinho aqui, altura, certo? Representado pela letra H, isso tudo dividido por 2. Então, substituindo as informações que a gente já tem, base é meio centímetro, 0,5, vezes a altura, 0,5, tudo isso dividido por 2. Então, é o seguinte, base vezes altura dividido por 2 é igual a 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Se não souber mentalmente, vocês armam a multiplicação no cantinho da folha, certo? Vou fazer aqui direto por uma questão de tempo. Então, 0,25 dividido por 2. E aí vai resultar em 0,125. Vou colocar aqui abaixo, né? 0,125 centímetros quadrados. Então, a unidade de comprimento aqui utilizado é centímetros quadrados. Unidade de medida, no caso aqui, de área. Então, a gente obtém a área de uma figura, né? E para saber a área das quatro, que é o que a questão pede, então é só multiplicar por 4, certo? Então, fica 4 vezes 125, né? 0,125. 4 vezes 0,125 é igual a 0,5 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área que a pergunta, a questão letra A, nos pede, certo? Tanto a multiplicação aqui, 0,5, quanto a divisão, essa outra multiplicação aqui, caso não souber, vocês armam a conta do lado, certo? Então, vamos agora para a letra B. Qual é a área da região formada pelos triângulos amarelos? Então, agora a gente tem a questão dos triângulos amarelos. São esses quatro triângulos aqui.
vamos lá. Deixa eu só apagar essa parte. Então, temos aqui o seguinte. São esses quatro triângulos amarelos maiores, né? E esses dois aqui menores. Podemos fazer conforme a gente fez a letra A, né? E em sequência a gente junta as duas. Observe que a base aqui é 1 centímetro e a altura é 1 centímetro. Essa questão já nos deu, né? Então, podemos fazer aqui, aplicando a nossa fórmula, base vezes altura dividido por 2, né? A área, no caso, vai ser igual a 1, e a base, a altura também é 1. Isso, dividido por 2 da fórmula. Então, 1 vezes 1 é 1, dividido por 2, né? A gente obtém que a área aqui é 1/2. Se é 1/2, então é 0,5. 1/2, mesma coisa que 0,5. Isso o quê? Centímetros quadrados, né? Unidade de medida de área, utilizada aqui. Centímetros quadrados. Então, portanto, certo? A área dos quatro triângulos maiores, né? Deixa eu colocar aqui. Portanto, a área dos quatro triângulos maiores é. E aí a gente pode fazer a multiplicação. No caso aqui, só aumentar a fonte aqui, o tamanho da letra, fica melhor a visualização, né? Então, temos aqui, basta fazer a multiplicação. 4 vezes 0,5, né? Vou fazer aqui na frente. 4 vezes 0,5 é igual a 2. 2 o quê? Centímetros quadrados. Vou colocar aqui abaixo, né? Igual a 2 centímetros quadrados. Então, essa é a área dos quatro triângulos maiores. Deixar guardada essa informação, porque depois a gente vai utilizar ela. Então, os dois triângulos menores agora. Temos que esse triângulo menor aqui tem 1 centímetro, aqui ó, a base dele, e a altura é o quê? Menos de meio centímetro, né? Já que a metade aqui, ó, esse triângulo azul, a gente viu que ele tem meio centímetro de base aqui. Então, observe que essa partezinha do triângulo amarelo está na metade dele. Se é a metade de meio centímetro, então é 0,125, foi o que a gente viu aqui, na verdade. Então, no caso, em relação a 0,25, certo? 0,25. E aí a gente pode, já como são dois triângulos amarelos, fazer a multiplicação dos dois. Então a gente já pode colocar 0,25 mais 0,25 e aí coloca no caso já meio para facilitar a nossa resolução, tá? Então vou colocar aqui abaixo base vezes altura, né? Então a área vai ser igual a base 1 centímetro vezes a altura, como aqui essa altura é 0,25 mais essa aqui, ó, 0,25, vou já colocar diretamente. A altura é 0,5, né? Então fica 1 vezes meio. Vou colocar em forma de fração aqui, dividido por 2 da fórmula. Então aqui vai resultar em quê? 1 vezes meio é meio. Esse meio é o quê? 0,5.
0,5 dividido por 2 é igual a 0,25 centímetros quadrados. E aí é o seguinte, a gente já tem essas duas informações, então basta somar 2 centímetros, dá mais 0,25. Então, a área total, vou colocar aqui, a área total é igual a 2,25 centímetros quadrados, certo? Ou seja, a soma da área dos quatro triângulos menores com a soma dos dois, no caso, os quatro maiores com a soma dos dois menores. Então vamos para a letra C. Letra C pergunta o seguinte: qual é a área do quadrilátero rosa? Então aqui a gente vai voltar à questão, a nossa figura. Esse quadrilátero aqui rosa é uma observação aqui que a gente pode fazer o quê? Já pegar essa figura e decompor ela. Seguindo essa reta aqui, a gente obtém aqui um triângulo. Seguindo esse outro lado do quadrado aqui abaixo, a gente obtém outro triângulo, esse triângulo retângulo, e aqui fica um quadrado, né? Então facilita. Observe que a altura desse triângulo é 1 centímetro, está aqui a informação, e a base também aqui, ó. Então aqui a gente pode calcular a área desse quadrado. A área do quadrado é dada por quê? Por que fórmula, né? L é o quadrado, ou seja, lado vezes lado. E a gente pode fazer aqui a área do nosso quadrado é o quê? L ao quadrado. Então, se é 1 centímetro, então 1 elevado ao quadrado é o quê? 1 vezes 1, que resulta em 1 centímetro quadrado. Aqui a gente já obteve a área desse quadrado. E agora sobra o quê? Dois triângulos e retângulos. Então, esses dois triângulos é que a gente vai procurar agora. Observe que a altura é 1 centímetro, aqui também. Então, basta definir aqui quanto mede essa base aqui no triângulo. Observando essa base aqui, ó, se for seguir aqui, ó, a gente sabe que a base desse triângulo azul aqui é meio. Então, a base desse aqui também é meio, exatamente igual a esse aqui. Então, temos o quê? Voltando aqui, base vezes a altura dividido por 2, né? Então, temos já a área aqui do triângulo, né? É igual. Base vezes a altura dividido por 2. Sabemos que a base do triângulo é meio, né? A sua altura é 1 centímetro. Então, 0,5 vezes 1 dividido por 2. Então, temos aqui o quê? 0,5 vezes 1, mesma coisa, 0,5 dividido por 2, 0,25 centímetros quadrados. Então, portanto, a área dos triângulos, certo? Podemos colocar aqui, né? A área dos dois triângulos vai ser 2 vezes 0,5, né? Então, podemos colocar aqui 2 vezes 0,25. E o resultado, sim, é 0,5, né? 0,5 centímetros quadrados.
Então, a área total só pode ser o quê? A soma da área do quadrado, certo? A área total, que a gente encontrou aqui, né, nessa questão, foi 1 centímetro, mais meio, né? Então, a área do quadrado foi 1, a área dos dois triângulos foi meio. Então, 1 mais meio é igual a 1,5 centímetros quadrados. E aí a gente encerra essa questão aqui, né? A área total do quadrilátero rosa é 1,5 centímetros quadrados. Então, nas próximas videoaulas, a gente continua as demais questões.